pela forma como o Senhor nos dispôs diante da confissão e da leitura pública do Teu Evangelho. Em nome de Jesus oramos e o fazemos agradecidos agora e para sempre. Amém. Irmãos, tomemos assento. Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los mais uma vez para que dessa vez possam abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 2. Verso de número 18 ao verso de número 22. Marcos capítulo 2, verso de número 18 ao verso de número 22. Deixa eu, antes de fazer a leitura aqui do texto, deixa eu só passar um recado aqui para os irmãos. Domingo passado eu preguei aqui em Marcos capítulo 1 e eu vou retornar a pregar em Marcos capítulo 1 e também vou retornar a pregar em Marcos capítulo 2. Domingo que vem eu vou pregar novamente em Marcos capítulo 1. De certa forma eu vou não refazer a pregação que fiz, não é esse o sentido. O sentido para que eu pregue domingo que vem Marcos capítulo 1 é para eu dar uma outra tônica aos textos que eu venho pregando aqui na igreja. Então eu vou voltar a pregar domingo que vem Marcos 1 e no primeiro domingo de julho eu pregarei novamente no capítulo 2, não nesse texto, em outro. O texto que nós vamos ver do verso 18 ao verso número 22 diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? E não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura ou o buraco, o rasgo, fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Antes de ir para o texto aqui, irmãos, deixa eu fazer aqui a introdução. Marcos capítulo 2, ele acontece logo depois de Jesus ter feito um ato de comissão. Ele comissiona aqueles que serão os seus seguidores, seus discípulos, seus apóstolos. Aquilo que nós lemos lá em Lucas capítulo 6, aqui na leitura continuada da Escritura. Você tem ali o nome dos apóstolos, um a um, de André a Judas Iscariotes. Logo depois disso acontece esse episódio de Marcos capítulo 2. A data em que isso ocorreu é por volta do ano 28, 27 ou do ano de 28, quando logo do início do ministério de Cristo Jesus, ele começou a pregar a palavra de Deus. E foi logo quando isso aconteceu. Irmãos, esse texto aqui de Marcos capítulo 2, ele faz parte de 3 outros textos em que Cristo Jesus expõe a sua palavra. E aqui deixa eu fazer uma breve explicação. Por 3 vezes Cristo ausentou-se de pregar por parábolas. Nos sermões do monte, foram 2. O primeiro você encontra em Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7. É a primeira vez que ele falou sem falar sobre parábolas. Ali estava apenas os filhos do pacto, os filhos da aliança, por isso que ele fala assim. A segunda vez é quando ele faz um sermão meio que profético. Está em Mateus capítulo 24 e também no capítulo número 25. Aliás, desculpe, irmãos, essa não é a segunda vez, é a terceira vez. A segunda vez foi quando ele pregou para uma mulher samaritana, quando ele estava pela primeira vez se dirigindo a Jerusalém. Se você contar o ministério público de Jesus, por 2 vezes ele se dirigiu a Jerusalém. A primeira vez, quando ele entrou em Jerusalém para fazer a primeira purificação do templo.
E a segunda vez, quando ele entrou em Jerusalém para fazer a segunda purificação do templo e também para ser julgado e condenado. Ali ele foi preso, pego e morto. Então veja, nesses 3 textos, ele pregou a palavra de Deus e não usou do recurso ou do artifício de falar por meio de parábolas. No entanto, o capítulo 2 de Marcos, ele versa entre o momento em que ele fala diretamente aos filhos do pacto e o momento em que ele fala literalmente àqueles que não pertencem ao pacto, né? Você pode, por exemplo, tipificar esses homens aqui do capítulo 3 como aqueles que erraram na lei do Senhor. Seria um erro nós dizermos que esses homens aqui seriam religiosos, porque no sentido de que você chama alguém de religioso, é como se desse a seguinte ideia, que o evangelicalismo moderno, as igrejas evangélicas modernas assim o fazem, de que você não é religioso, você é espiritual. Ora, irmão, se você é espiritual, obrigatoriamente você é religioso. Então é nesse sentido que eu não quero que você use a palavra religioso. Mas foram homens da religião, os líderes de algumas religiões, escribas, fariseus e alguns sacerdotes, que interrogaram a Jesus acerca dos discípulos de João, acerca dos discípulos dos fariseus, que tomavam emprestado jejum, e a pergunta é: jejuam eles e os teus, porque assim não o fazem? Então é esse basicamente aqui o contexto do texto. Uma coisa que eu quero expressar também aqui nesse texto é que Jesus está pregando nas cercanias de Israel, então todo o povo está vendo aqui algo que nunca viu antes. Um pregador, seja dos escribas, seja dos fariseus, seja dos zelotes ou até mesmo dos sacerdotes da tribo de Levi, sair pelas cercanias de Israel pregando o evangelho. Isso aqui nunca havia acontecido antes. E é por isso que a partir do capítulo de número 5 eles soltarão a seguinte frase: ninguém para nós falou como este homem fala. João vai dizer assim: porque ninguém tem poder de pregar e anunciar a palavra de Deus com tanta firmeza e ousadia como esse filho de José que vem de Nazaré. No entanto, Jesus está aqui passando pelas cercanias de Israel, pela a região costeira de Israel, bem próximo do local dos samaritanos, e pregando a palavra de Deus. Você pode entender isso se quando você chegar em casa, você lê o capítulo 2 do livro de Marcos e fazer ao mesmo tempo a leitura do capítulo 2 do livro de João. Lá no capítulo 2 do livro de João, Jesus está chegando pela primeira vez em Jerusalém. Ele vai fazer pela primeira vez a limpeza do templo. Lembram que antes de chegar em Jerusalém, ele faz um ato. Ele participa de um casamento, das bodas de Caná da Galileia. Dali ele transforma algo em vinho. A primeira mensagem dele é o seguinte: enquanto na antiga aliança vocês foram passados pelas águas, agora vocês passam pelo vinho, né? Pelo sangue. É o primeiro ato de purificação. Lembrem-se que nós somos limpos, mas somos limpos quando? Quando nos batizamos? Certamente que não. Nós somos limpos quando cremos, e essa limpeza se dá pelo sangue de Cristo. Então, limpos pelo sangue do Cordeiro. Então, a transformação de água em vinho está ligada a esse ato. Logo depois disso, ele dirige-se ao templo e faz ali a limpeza do templo. Ele expulsa os cambistas e os vendedores da casa do Senhor. E logo após aquilo, então ele desce pelas cercanias de Jerusalém e também de Israel. Aí você lê o capítulo 3 do livro de João e vai ver, por exemplo, que nas cercanias de Jerusalém ele prega a palavra de Deus, e um dos fariseus, o principal deles, o texto chama-o de príncipe, seu nome é Nicodemos, crê no Senhor Jesus e confessa o seu nome. Você vai no capítulo 4, Jesus sai de Marcos capítulo 2, das cercanias de Israel, e entra onde? Na terra dos samaritanos. E interessante, o que ele faz lá na terra dos samaritanos? Novamente ele transforma a água, não é isso? Ele se encontra com a mulher samaritana e diz assim: dá-me de beber. A mulher samaritana diz assim: não é lícito que um homem judeu peça de beber a uma mulher samaritana, porque nós e vós não entramos em consenso.
Aí Jesus disse assim: se você bem soubesse quem lhe pede beber, logo lhe daria. Porque a água que você me dá, veja a transformação da água. A água que você me dá voltará em mim a dar sede. Mas a água que eu lhe dou, fluirão de vós o que? Rios de água viva. Veja, ele novamente transforma a água. Então é nesse contexto que Jesus está inserido. Ele está andando pelas cercanias e pregando o Evangelho de Deus. E agora, a ele lhe será dirigida uma pergunta. A pergunta é: mestre, por que os discípulos dos fariseus, incluídos também os discípulos de João, jejuam e os teus discípulos não jejuam? É sobre esse tema que nós vamos tratar aqui nessa noite. Irmãos, aqui é uma perícope. Deixa eu lhe explicar aqui. Eu já falei essa palavra algumas vezes aqui na igreja. Perícope é uma porção de texto que ela é isolada de todo o outro texto. Então, aqui no capítulo 2 nós temos três perícopes. A primeira vai do verso 1 ao verso número 17. A segunda, que é o texto da nossa pregação, vai do verso 12 ao verso 22. E a terceira vai do verso 23 ao verso número 28. São três perícopes, ou seja, são três textos meio que isolados um do outro. E essa perícope ela é dividida aqui em três partes, três seções. A primeira seria aquela parte introdutória, vai do verso de número... desculpe, irmãos, é o verso de número 18. É a parte introdutória do texto. Jesus está dizendo o que de fato ele veio fazer. O que é que está acontecendo? Se você ler o verso 18, você entende absolutamente tudo. A segunda parte do texto, veja, do verso de número 19 ao verso de número 20. Então, verso 19 e 20 é a segunda parte do texto. É nessa parte aqui, irmãos, que ele está respondendo aos ímpios. E ele meio que fala por parábolas. E ele vai usar da sua imagem como a imagem do esposo, e vai usar a imagem dos discípulos como a imagem de uma esposa ou de uma noiva, de alguém que está pronto para ser desposado. No verso de número 21 e no verso de número 22, ele fecha o caixão dos fariseus. Ele tapa e lacra a intenção deles, que era sujeitá-lo ou sujeitar os seus discípulos a um estado que não lhe era competente naquele momento. E a resposta estará aqui entre os versos 21 e verso 22 da pergunta que surge aqui no verso de número 18. Vamos trabalhar o texto agora? Vamos expor agora o texto, irmãos. Verso 18 é uma parte introdutória, diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? A palavra jejuar aqui está ligada a um contexto de religião, religioso, um contexto de festa. O que é que acontecia na tradição de Israel? Todas as vezes que antecedia uma festa, era comum que esse povo jejuasse. Agora, o jejum deles não tinha como propósito glorificar a Deus. E eu vou falar sobre isso aqui, sobre o jejum que glorifica a Deus. O jejum deles era apenas para dizer que estão jejuando, ou seja, pertencem à fé, para depois se fartarem ou se banquetearem na festa que havia em Israel. Então esse é o propósito. Está chegando aqui o período das cabanas, era uma festa que acontecia em Israel. Eles entram no jejum para dizer assim: nós pertencemos a Deus, nós estamos jejuando porque pertencemos ao Senhor, pertencemos à verdadeira fé, pertencemos à religião. E jejuavam para demonstrar a todos os homens de onde eram e de onde procediam. Segunda coisa, jejuavam porque estavam próximos à festa, para que, chegando os dias de festa, eles pudessem, portanto, se banquetear. Então essa é a pergunta. Nós estamos em dias de festas, os discípulos de João estão a jejuar, os discípulos dos fariseus também fazem o mesmo. E a nossa pergunta: por que os teus discípulos não jejuam? Cristo começa a responder agora a eles. Primeira parte do texto aí, irmãos, versos 19 e 20. Ele começa a dar uma resposta que começa a fazer com que
fariseus, discípulos de João, escribas, sacerdotes e zelotes pudessem agora compreender claramente a palavra do Senhor. Com um detalhe: quando ele começa a exposição do texto, quando ele começa a expor a palavra, veja, os fariseus vão ouvir a ministração, os saduceus vão ouvir a pregação, os discípulos de João estarão também ouvindo a pregação. Agora, nem todos crerão na sua palavra. Eles ouvem e literalmente não vão entender. Para que se cumpra a partir desta pregação o que aconteceu, sendo dito lá em Isaías capítulo 6. Eles veem a Cristo, mas não percebem que Ele é o Filho de Deus. A pergunta deles claramente diz isso. Eles não percebem que Cristo é o Filho de Deus. Segunda causa, eles ouvem, mas tem aqui um outro problema: eles não entendem aquilo que ouviram. E parece ser esse o desígnio daqueles que interrogam a Cristo. Eles querem saber a verdade, eles querem as respostas. Cristo mostra as respostas para eles, mas eles ouvem e não conseguem entender. Veja como é que Cristo começou a responder para isso. Verso 19 e verso número 20. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Veja que Cristo não os chama de filhos de Deus, mas diz assim: filhos das bodas podem jejuar com eles enquanto está com eles o esposo. Interessante aqui a terminologia, a fraseologia grega que está com eles é caminhando com eles. Vejam, os religiosos estão comemorando o quê? A festa das cabanas. E percebam qual é a resposta de Cristo: nós não estamos comemorando a festa das cabanas. O que é que nós estamos comemorando aqui? Nós estamos comemorando um casamento. É por isso que ele os chama de filhos das bodas. Nós estamos comemorando, nós estamos celebrando um casamento. Por que que nós não jejuamos? Porque enquanto vocês estão esperando uma festa, nós já estamos na festa. Essa é a primeira resposta de Cristo. E perceba que esse deve ser o entendimento da igreja. Veja, por que nós não sofremos? Porque a palavra jejum aqui está ligada a sofrimento. Por que nós não sofremos? Nós sofremos, eu sei que nós sofremos. Mas entenda a palavra sofrer aqui que eu estou falando. Por que nós não temos, ou deixamos de não ter esperança? Por que nós temos esperança? É porque nós estamos ladeados com um esposo. É porque nós somos a verdadeira noiva. Nós somos aquela que caminha ao lado do esposo. Nós estamos em festa. Veja, ainda que o mundo nos cause caos, veja, a igreja ela está em festa sempre. Porque ela caminha ladeada com Cristo, irmãos. A primeira resposta de Cristo a eles é dizer o seguinte: enquanto vocês estão ainda esperando uma festa, nós já estamos em festa. Nós estamos caminhando ladeado com o noivo. E é por isso que a noiva se sente tranquila. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Cantares de Salomão. Veja, a donzela, diz o texto, a donzela deixou os seus aposentos, capítulo 1. No capítulo 1 ainda ela se encontra com o noivo. Ele diz assim: e ele veio ao seu encontro. Ao capítulo 2 diz assim: e o noivo tomou-a pela mão. Aí diz o texto: e está agora a caminhar com ela. Aí o texto diz assim: e sua cabeça está erguida. Sabe por quê? Porque ela está segura. O livro de Cantares de Salomão não estava cantando uma outra coisa, a não sei o quê? O caminhar da noiva com o noivo. É uma figura da igreja com Cristo.
Por que é que nós não tememos? Por que é que nós não somos afligidos? Por que é que nós não somos derrotados? Porque nós estamos ao lado de Cristo. Por que é que os problemas não nos devem sufocar? Por que é que as águas não nos submergem? Por que é que nós não somos devorados pelo fogo? Por que nós não ficamos detidos na tribulação? Por que não ficamos perdidos sem esperança? Por que é que nós não entregamos a nossa alma ao mundo? Porque o nosso ladeador é o esposo. Interessante é que o livro de Eclesiastes, quando fala do esposo, ele faz a lembrança do esposo do livro de Cantares. Só que lá no livro de Eclesiastes diz assim, porque ele está armado. Ele diz assim, o arco, a flecha e a espada. E ele possui frutos em seu alforje. Ninguém tenta lançar-se sobre ele, porque ele está armado. Quando o livro de Apocalipse fala do esposo, diz assim, ele está revestido de glória. Aí diz assim, da sua boca sai uma espada afiada. Na sua mão ele tem a glória do poder, ele está armado. Por isso que a noiva, a igreja, ao andar do lado do seu noivo Cristo, ela não anda de um lado de um qualquer. Ela anda ao lado de um soberano. E ela caminha altaneira, ela está altiva. Ela está sobremodo excelente, porque ela caminha ao lado daquele que a protege. Com o noivo, absolutamente nada pode acontecer à noiva. Aqui deixa eu lembrar alguns momentos para vocês. O noivo está no barco e a noiva está agitada e diz assim, as águas irão nos submergir, as ondas compelem contra o barco, os vendavais açoitam o barco, o temporal vem sobre o barco. Veja, mas o noivo está no barco e o barco não desce as águas. Aí ele ergue a voz e o mar se acalma, a chuva cessa e os ventos param. Aí ele está com a noiva no Getsemane, está orando com a noiva. E a noiva está apreendida e por 3 vezes a noiva lhe pergunta, mestre, o que estamos aqui a fazer? E ela se apercebe e ela deita tranquila. E por 2 vezes ele vai lá e acorda a noiva e diz assim, nem 1 minuto vocês conseguem orar comigo. Aí quando chegam os homens com varapaus, tentando afligir a noiva, veja, ele se coloca à frente dela. Ela desesperada, toma uma espada e corta a orelha de um soldado. A noiva diz, espera aí, calma. Veja, eu tomo as vossas dores. Aí pega a orelha do soldado, coloca novamente lá. Veja, o noivo o tempo inteiro ladeando e protegendo a sua amada. É isso que Marcos capítulo 2 está nos ensinando, irmãos. O que é que os filhos ou os discípulos dos fariseus, por que é que os filhos ou os discípulos de João jejuam e os teus não? Aí Cristo começa respondendo através da parábola. Enquanto eles esperam pela festa, veja, nós já estamos em festa. Como é que nós podemos jejuar se nós já estamos em festa? Como é que podemos jejuar se eu estou ao lado dela? Qual motivo nos levaria a jejuar se eu caminho com ela? Veja, quando os fariseus escutam isso, ouvem, portanto, essa mensagem, eles dizem assim, veja, nós te fizemos uma pergunta e você parece que não quer responder, rapaz. Nos diga a verdade. Por que vocês não jejuam? A Cristo diz assim, porque nós estamos em bodas. Nós estamos em festa. Veja, o ímpio ouve a palavra de Deus. Ele até escuta a reta pregação do Evangelho. O problema
último será que ele absolutamente não entenderá absolutamente nada, 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 nada. O seu coração está trancafiado. A razão para que eles não possam entender, irmãos, Paulo explica na carta aos Coríntios, dizendo assim, que o homem natural não consegue entender as coisas do homem espiritual. Cristo, literalmente falar por parábolas, ele está enobrecendo a mensagem. Ele está colocando a mensagem no alto. Ele está exaltando a glória da mensagem ou da voz de Deus. O problema é que os ímpios normalmente não entendem isso. Normalmente não entendem isso. O motivo por que não entendem, veja, se bem que o capítulo 2 não fala sobre isso, mas tomando como expressão o capítulo que liga ao capítulo 2, que é Isaías capítulo número 6, o motivo é porque eles não possuem o Espírito de Deus, que foi retirado deles ou do mundo desde Gênesis capítulo 6, versículo 3, e que somente é dado aos filhos da aliança, Romanos capítulo 8, versículos de número 15 e 16. Somente os filhos da aliança conseguem entender a mensagem do Filho de Deus, porque eles possuem um Espírito que traz para eles o entendimento da mensagem de Deus. Então retornei para Marcos capítulo número 2, irmãos, versos de número 19 e 20. Aí ele diz assim: enquanto tem consigo o esposo, portanto eles não podem jejuar. Em outras palavras, nós estamos em festa. Verso 20 ele vai dizer assim: mas existirá um momento em que a esposa jejuará, ou seja, que ela será afligida, mas dias irão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. O que é que Cristo agora está dizendo para eles? Assim, eles vão jejuar, ela vai jejuar, no entanto ela vai jejuar quando eu não estiver mais com ela, ou seja, quando eu não caminhar fisicamente com ela, aí sim eles vão jejuar. Naquele momento em que o esposo lhe será tirado. Interessante aqui a expressão aqui, lhe será tirado, é a mesma que diz assim, será tirado do alto. Traz dois sentidos aqui para o texto. A primeira é que é Deus quem tirou a Cristo, e que ele foi tirado para o alto. Daí o motivo, quando a noiva estava sendo apedrejada, em Atos capítulo 7, Estevão estava sendo apedrejado, os homens lançam sobre ele o artífice da morte, e Estevão, olhando aos céus, vê quem? Vê o esposo, a destra de Deus intercedendo por ele. Então haverá momentos em que o povo de Deus necessitará de jejuns, que o povo de Deus será angustiado, mas esse momento se daria somente enquanto Cristo fosse tirado deles. E é interessante que o capítulo 3 em diante do livro de Marcos, você vai ver que a igreja vai passar por alguns, igreja aqui no sentido de discípulos, apóstolos, passarão por alguns momentos em que terão uma certa aflição. Vamos lá. Primeiro, quando Cristo estava fazendo a primeira pregação pública e uma notícia é dada: o tempo já se aproxima, já é tarde, o povo está com fome, despede-os em paz. A primeira provação que Cristo dá a eles, dizendo assim: então vá até eles e vocês deem comida a eles, vocês os alimentem. Aí chega a notícia para Cristo e diz assim: como é que nós faremos isso? Rapaz, olha, só tem um garoto aqui que tem 5 pães e 3 peixes. 5 pães e 3 peixes para alimentar uma multidão de quase 7.000 pessoas. Diz o texto que o noivo vai, pega os peixes, pega os pães, dá graças a Deus e parte-os em pedaços. No final, sobram quantos cestos? Veja, sobram cestos cheios. É o primeiro momento. O segundo é quando ele convida a noiva a vir ao seu encontro, e ela começa a andar sobre as águas,
E ela perde o olhar do noivo e ela começa a sucumbir nas águas. Você Pedro andando sobre as águas. E ele toma ela pela sua mão e a ergue. E a mensagem ali é muito clara, né? Tanto Lucas como Mateus querem expressar justamente isso, dizendo o seguinte: a noiva não sucumbe nas águas. A noiva não sucumbe nas águas. O terceiro momento é quando o barco está à deriva. E ele está dormindo no barco, e ele acorda, e ele ergue a voz e a calmaria. A mensagem é literalmente: eu estou com a noiva, então nada pode afligi-la. O quarto é quando os fariseus pegam em pedras para apedrejá-lo. E ele se ausenta dos fariseus, e os fariseus nem sequer o percebem. E ele lança a palavra sobre os fariseus, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que pega em pedras para apedrejar aqueles que a ti são enviados. Eu muitas vezes, como uma galinha, quis os ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junta sobre si os seus pintainhos. Pintinhos, né? Quinto lugar é quando os sacerdotes se levantam contra ele, e ele sendo traído por Judas Iscariotes, está no Getsêmani, e vão ali trazer dano à noiva, e ele se coloca entre a noiva e os perseguidores, e ele se entrega pela noiva. E o sexto é quando ele ressuscita ao terceiro dia, e os homens ou os soldados de Roma procuram pelo seu corpo. Os discípulos estão encerrados numa casa, João capítulo 20, e ele aparece mostrando claramente para eles que havia ressuscitado. Mais uma vez ele diz: olha, não há por que temer, se eu estou convosco. E ele interroga eles assim: por que há em vossos corações temor? É como se ele tivesse assim: vocês já não leram na palavra anteriormente que vocês não poderiam ter nenhum temor, uma vez que eu caminho com vocês? Talvez aqui, irmãos, a nossa incredulidade seja dia a dia provado. Quando dia a dia nós temos temor de alguma coisa, é como se Cristo não estivesse conosco. Assim, devemos temer, pois estamos na presença de Deus. Devemos temer quando pecamos contra Deus. Mas nós não devemos ter temor por este mundo, o temor deste mundo, o temor do diabo. Tiago até fala sobre isso, diz assim: o diabo que brama como um leão, com um rugido a quem possa tragar. Aí ele dá uma dica sobre isso. Ele diz assim: porque ele está em vosso derredor. Não é nem em vosso redor. Ao nosso redor está o anjo de Deus, o esposo, Cristo, e portanto o nosso coração não deve temer esse mundo. Deixa eu repetir aquela frase que eu falei há 2 domingos atrás. A gente tem um grupo de WhatsApp dos pastores presbiterianos do Brasil, e um dos nossos colegas, que foi convidado a trabalhar agora com o presidente da República, o reverendo Milton, ele disse assim: olha, o STF está provocando a prisão e provavelmente o encarceramento de alguns pastores, ao expressar em lei magna que qualquer exposição que ateste contra a homossexualidade pode levar um indivíduo que professa tal palavra à detenção e à prisão de forma inafiançável e imprescritível. Inafiançável, não sei se você sabe, é que se for preso não há fiança, dinheiro que possa pagar a saída. Imprescritível. A qualquer momento, qualquer homossexual pode se levantar contra um pregador do evangelho e denunciá-lo, e aquele pregador do evangelho ser enquadrado no crime de racismo e rapidamente ser detido. E eu vi uma coisa fantástica lá no grupo de pastores, muitos pastores colocando ali, dizendo assim: então, bem-vindos, nós nos encontraremos na prisão, porque nós não temos o que temer. O que é que nós podemos temer se o noivo está conosco? O que é que pode nos afligir se Cristo caminha com o seu povo? Absolutamente nada. Absolutamente nada.
Essa é a resposta. Porque naqueles dias os filhos das bodas não jejuaram, porque estavam com o noivo e estavam em festa. Ao caminharmos com Cristo, nós estamos em uma constante festa. Eu não sei se você se apercebe disso. Quando dominicalmente o noivo se apresenta para a noiva, no sentido de galanteá-la, de cortejá-la, com a pública pregação do Evangelho, a noiva não simplesmente deve estar bela. Não devemos somente nos vestir com o melhor traje que nós temos em casa, ou nos vestimos bem, mas devemos estar seguros, porque Cristo está entre nós. Hebreus capítulo 2 diz sobre isso: Ele está entre nós, nos chama de irmãos. E a noiva deve estar, portanto, atenta, alegre, regozijante, com os olhos fitos no noivo, para que não possa sucumbir nessa vida, assim como Pedro, tirando os olhos de Cristo, começou a naufragar, a afundar nas águas. O culto, portanto, para o povo de Deus é não somente um momento em que Deus fala com o seu povo, mas é um momento em que nós devemos festejar com alegria. O crente deve dizer ao seu coração: eu saio da minha casa porque vou me encontrar com o meu esposo. Ele vem da guerra, ele vem da batalha, ele está triunfante, e eu vou me encontrar com ele. Não me encontro de mãos vazias. Trazemos em nossas mãos os salmos, as orações, dizer assim: eu confio em ti, tu és o meu soberano, reina sobre mim, tu és sublime sobre mim. É isso que expressa a verdade do Salmo número 24. Com Cristo, irmãos, nós não sofremos. Com Cristo nós não sofremos. Com Cristo o mundo não nos vence. Se a pregação fosse psicológica, e tem muita gente que faz isso, aí dizia assim: nós devemos procurar os melhores psicólogos para que possamos ser atendidos e possamos sair daquilo que nos aflige. A igreja deve procurar Cristo, porque Cristo é a cura de todas as suas enfermidades. Ou não é assim que diz o texto? Abra a Bíblia em Isaías 53. Veja. Isaías capítulo 53, verso 5. Veja, por que nós não sofremos? Verso 5 diz assim, verso 4, verso 5, irmãos: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O filho, o noivo, o esposo. Verso 5: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Começa-se com a enfermidade, e nas pisaduras dele nós encontramos a cura. Por que é que nós não devemos sofrer? Porque Cristo caminha ao nosso lado, e dominicalmente nós vamos ao encontro dele. No seu dia, no dia marcado, nós nos apresentamos perante ele, dizendo assim: eu sou a tua noiva, apresenta-se a mim, meu noivo. Os escribas ouviram essa pregação, irmãos, e não entenderam absolutamente nada. Nada, não entenderam absolutamente nada. Nós te fazemos uma pergunta, tu vem falar sobre filhos de bodas. Que bodas? Que bodas? A igreja dizia: está vendo um esposo? Está vendo não a noiva? Ou tanta gente aqui, a noiva, a noiva. Como é que nós vamos jejuar se nós estamos celebrando em festa? Onde já se viu
jejum ou sofrimento enquanto nós estamos em festa. Eles não entenderam. Segunda resposta, irmãos, para quem não entende, meia palavra basta, né? Não basta não. Mesmo que você repita várias vezes, veja, quando não se entende, ainda que você fale várias vezes o mesmo assunto, até de outra forma, de outra maneira, com outra expressão, não se entende. Aqui diz, não entenderam? Então deixa eu explicar de novo para vocês, verso 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo rompe um velho, e a rotura, e o estrago, o rombo, o rasgo, fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se-á o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Aí eles disseram assim: agora pior. Nós te fazemos uma pergunta. A pergunta é: por que os teus discípulos não jejuam? Tu vem com um negócio de roupa velha e remendo novo, vinho novo em odres velhos. Que loucura é essa? Não é por outra sorte que diziam acerca dele o quê? Está doido, é possuído de demônio. Aí faz uma pergunta para ele, em vez de ele dizer assim, é ou não é, ele vem com um negócio de pano novo em tecido velho, em roupa velha, vinho novo em odres velhos. Que doidice é essa? Que loucura é essa? Onde é que se viu isso? E esse homem ainda abre a boca para dizer que é filho de Deus. Um homem que não entendeu nenhuma pergunta. O problema que ele não entendeu era o quê? A resposta. O problema não estava em quem perguntava. Aliás, o problema não estava em quem respondia. O problema estava em quem perguntava. O problema não estava na resposta. Aliás, na pergunta. O problema estava na resposta. Quando eles ouviram a Cristo, literalmente, ficaram perdidos. Daqui, irmãos, nós podemos tirar um segundo ensinamento. A palavra de Deus verdadeiramente nunca volta vazia. No sentido de que, quando nós a entendemos, nós somos lançados do caminho da noiva para o encontro do noivo, no caminho da salvação. O problema é quando nós não entendemos. É que nós seremos lançados no caminho literalmente da perdição. A palavra de Deus tem um duplo propósito. Ela tanto salva, veja, como ela condena. Não é de outra sorte que o livro de Hebreus a compara como o quê? Uma espada afiada de quantos gumes? 2 gumes. Você sabe o que é uma espada afiada de 2 gumes? A espada feita pelos árabes, ela tem só um único gume. Ela só serve para ataque. A espada de 2 gumes, ela serve para um duplo sentido. Ela ataca e defende. Lembram do cântico do reformador alemão do século XVI, Martinho Lutero? Erst feit Burg, né? Castelo forte é o nosso Deus. Como é que ele compara a palavra de Deus? Como boa espada. E boa espada como escudo. Cristo não somente defende a noiva, mas ele ataca os inimigos. A palavra de Deus, ela tanto salva, ela tanto cura, como ela fere, como ela mata. Esse é o sentido do texto. Aí aqui ele vai dizer isso claramente para eles. É assim: as roupas de vocês estão velhas. Vocês são como odres velhos. Sabe por que vocês não entendem? Porque eu trago para vós o quê? Roupa nova. E a roupa nova é sobremodo excelente a roupa velha. Sabe por que vocês não entendem a palavra de Deus? Porque vocês são odres velhos. Velho homem que não suporta vinho novo, o Espírito Santo de Deus. Vocês não suportam isso. E é por isso que vocês não entendem.
Ora, se o Espírito não revelar, irmãos, se o Espírito não traduzir para nós o que o texto bíblico está exalando, mostrando, nós ouviremos a palavra, ela entra pelos nossos ouvidos, mas não desce ao nosso coração. E aqui ficaremos iguais aos companheiros de Paulo. Nós vemos, não percebemos, ouvimos e não entendemos. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 9. Olha o que é que acontece ao ímpio quando vê a manifestação de Cristo e a pregação da palavra. Atos capítulo 9. Verso 7. Olha o que é que acontece. E os homens que iam com ele, os que acompanhavam Saulo, provavelmente homens pretorianos, porque ele está vindo de Jerusalém para Damasco, então eram pretorianos, os que estavam lá em Jerusalém, os da guarda pessoal do imperador, pararam espantados, ouvindo a voz, não vendo ninguém. Paulo depois explica esse mesmo texto, no capítulo 22, e no capítulo 17, e ele vai dizer assim: ora, eles viram, mas não perceberam. Poxa, como é que você vê alguma coisa e não percebe? Vê o foco de luz? Você vem na estrada à noite, o camarada vem com a luz alta, o carro passa por você, você diz: rapaz, eu só sei que passou um carro, mas se você me perguntar que carro era, eu não sei, porque a luz estava alta e não deu para me perceber. Ou uma voz dita na multidão. Então a multidão, e você fala para outra pessoa, explica para ela, grita para ela: olha, é assim, é assim. Ela diz: rapaz, olha, eu até ouvi ele falando lá comigo, deixa eu dizer um negócio para tu, eu não entendi absolutamente nada. É justamente isso que acontece ao ímpio. Ele vê, mas ele não percebe. Ele ouve, coitado, mas não entende. Aí estava lá os fariseus, os saduceus, provavelmente os filhos dos sacerdotes que estavam ali com os fariseus, caminhavam junto com os fariseus, ouviram aquela mensagem de Cristo e disseram assim: nós não entendemos nada. Mas lembre que o texto fala de um outro grupo. Estava lá também os discípulos de João. Se você observar, já no capítulo número 3, os discípulos de João chegam para Jesus e dizem assim: convém-nos andar contigo agora. Eles entenderam a mensagem. Tanto os discípulos de João quanto os fariseus estavam no mesmo encalço de Cristo. Uns entendem, outros não. O motivo pelos quais aqueles que entendem a palavra de Deus é porque sobre eles desceu o Espírito Santo. E aqueles que ouviram os fariseus e não entenderam, supostamente ouviram a mensagem, não entenderam absolutamente nada, porque aquela mensagem não desceu aos seus corações, porque eles não possuem o Espírito Santo do Senhor. Queridos irmãos, que lições podemos tomar aqui de Marcos capítulo 2? Então vamos a elas de forma bem rápida. Peguei o capítulo 2 de Marcos. Nós temos 4 lições para ser aplicada aqui a nós. Então vamos esse texto. Observe aí, verso número 19 e verso número 20. A primeira lição que nós tomamos é que a noiva, o povo de Cristo, ela está sempre caminhando com Cristo. Em outras palavras, a noiva de Cristo não caminha com o mundo, mas ela caminha com o seu noivo. Ela não se detém no pensamento do mundo. O que faz no seu coração é o Evangelho, a palavra de Deus. Em outras palavras, nunca aconselho um irmão seu dizendo assim: eu acho que se você fizer. Não existe eu acho. Todo acho é penso, é torto. O aconselhamento deve partir através da palavra de Deus e pela palavra de Deus. E não é acho, é assim diz o Senhor. Pelo simples fato de caminharmos com o noivo. Segunda lição que tiramos dos versos de número 19 e 20 é que nós estamos o quê? Seguros.
Não há o que temer. Pastor, e crente passa por depressão? Passa. Mas a esse crente que é deprimido, deve ser dito a ele: caminhe com Cristo. Provavelmente os seus passos não são os passos de Cristo. Você parou pelo caminho ou tomou outro caminho. Retorne para o caminho, porque se você estiver ao lado de Cristo, não há o que temer. É a segunda lição que tiramos do texto. Terceira lição que tiramos aqui do texto, irmãos: nós possuímos vestes reais. A palavra veste nova dá esse sentido de vestes reais. Nós possuímos novas vestes, nova vida. As nossas vestes são brancas. Lembrem lá de Apocalipse 7, quando o ancião vê o povo e pergunta: quem é este povo? Qual é a resposta que se dá sobre esse povo? Abra lá sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7. Veja, verso 13. E um dos anciãos, 7:13 de Apocalipse, me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Vestes novas. A resposta. E eu disse: Senhor, tu sabes. Aí ele disse-me: quem é que diz aqui? O Senhor. Estes são os que vieram da grande tribulação e que lavaram suas vestes. Suas vestes novas estão lavadas e estão branqueadas. Com o que, irmãos? O sangue do noivo. O sangue do noivo limpou as vestes da noiva. Veste nova. Vida nova. Vida com Cristo. Aí veja, a resposta do capítulo 7 é o quê? Branquearam as suas vestes com o quê? Com sangue. Veja, logo depois de falar de vestes, ele diz assim: não se deita em odres velhos o quê? Vinho novo. Qual é o símbolo do vinho novo na Escritura Sagrada? O sangue de Cristo. De acordo com João, o vinho é o quê? É o ato purificador. É o Espírito Santo. Veja, nós somos o povo que possui o Espírito. Será, pastor, que nós somos o povo que possui o Espírito? Será que o mundo não possui o Espírito Santo, não? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, irmãos. Vamos ver se o mundo possui o Espírito Santo. Gênesis 6, 3 diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito. Olha como é que está grafada a palavra Espírito aí. Caixa maior, caixa maiúscula. Para sempre com o homem, com o mundo. Porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Vocês sabem que logo depois desse texto aqui é anunciado o dilúvio, né? Por que é que os homens morrem? Porque não possuem o Espírito de Deus. E nós possuímos o Espírito de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Romanos 8, verso 15 e 16. Olha o que é que o texto diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o quê? O Espírito. Olha como é que está a palavra Espírito aí no texto. O mesmo Espírito que foi tirado de Gênesis 6:3 é o Espírito agora que é colocado nos filhos, em Romanos 8:15, de adoção, de filhos pelo qual clamamos: Pai querido, Abba Pai. O próprio Espírito, maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, minúsculo, que somos o quê? Filhos de Deus. Nós possuímos o Espírito Santo. Isso aqui é uma diferença crucial na caminhada do povo de Deus. É por isso que nós não somos abatidos. É por isso que passamos pela tribulação e não nos detemos na tribulação. É por isso que aquilo que nos aguarda é a vida eterna, a vida com o Senhor, irmãos.
possuímos o Espírito. O pastor, e já que o mundo não possui Espírito, que Espírito o mundo possui? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Observe aí que Espírito o mundo possui. Nos quais o Deus deste século, observe como a palavra Deus está grafada no texto, segundo o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entendeu agora porque é que o mundo não entende a pregação do Evangelho? Deixa eu lhe fazer um alerta significante. Se você é crente e vem à igreja, isso é um ato de louvor a Deus. Eu não questiono isso. Se você é crente e vem à igreja, ouve a mensagem e não entende, deixa eu lhe dar só um conselho. Primeiro passo que você deve fazer: peça perdão a Deus, analise sua vida, abandone o pecado, se entregue ao Senhor verdadeiramente, porque possivelmente você é um incrédulo. Se ouve a mensagem do Evangelho e não entende absolutamente nada, porque algo de muito grave está acontecendo com você. E mais grave ainda, se você ouve a mensagem do Evangelho, entende a palavra de Deus e faz o contrário, deixa eu lhe dizer, você também é incrédulo. E é um ateu pós-moderno, aquele homem ou aquela mulher que diz que acredita em Deus, mas não crê no efeito da palavra de Deus. E é muito grave, a sua vida deve ser também chamada a mortificação, deve ser mudada. Então são essas as 4 aplicações que nós temos. Ok? Deus abençoe o seu povo, Deus abençoe a sua igreja. Ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Soberano Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Pedimos perdão pelos pecados e agora nos leve em paz, em segurança, aos nossos lares, que o Senhor possa estar conosco e nós possamos estar caminhando contigo. Ajuda-nos, socorre-nos, nos dê uma semana de paz, de bênção, e que tua bendita palavra possa ficar impregnada em nossos corações, de tal maneira que por ela possamos sempre glorificar e exaltar o teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém.